Seja bem-vindo. Este vídeo é uma introdução moderna à Fundação SCP. Para você ter clicado aqui, é porque você encontrou ou ouviu falar de algo chamado SCP. Você deve ter se dado conta, ou não, de que é um site gigantesco envolvido e não sabe muito bem o ponto de partida ou sequer o que está acontecendo. Este guia tem a informação essencial que precisa sobre a Fundação SCP e o que ela tem a lhe oferecer. Este é uma combinação de artigos e materiais resumidos, projetados para lhe entregar o básico, mais importante deste universo, e a Wiki como ela é e como deve ser vista nos dias de hoje. Essa é a primeira parte desse guia, que possui as seguintes seções. O básico, que é uma introdução à Fundação SCP e à própria Wiki, onde é abordado o formato dos arquivos SCP, as classes de objeto, o conjunto de histórias do universo sobre a Fundação, o vocabulário importante e por que tudo isso importa. A Wiki. Esse tópico irá apresentar como ser um bom membro e contribuinte para o site, explicando como se juntar, ser ativo, mas educado, e como se comportar de forma apropriada. Contém também um guia sobre comportamentos a se evitar, assim como dicas úteis sobre como escrever um SCP. E coisas para se ler e fazer. E será um tour pelo universo SCP inteiro, que cobre todos os modos diferentes de escrita e todos os tipos de peça que você pode ler. Dos Jotas às EX, propostas de 001 a grupos de interesse, contos e arquivos canônicos, há muito mais do que simplesmente as séries SCPs. No entanto, abordaremos apenas o básico neste primeiro momento. Lhes apresento a Fundação. Operando clandestina e mundialmente, a Fundação opera para além das fronteiras de jurisdições, apoiada e com a confiança de todos os principais governos com a tarefa de conter objetos, entidades e fenômenos anômalos. Tais anomalias representam uma ameaça significativa para a segurança global ao ameaçar psicológica ou fisicamente a nossa segurança. A Fundação SCP é uma plataforma de escrita colaborativa centrada em uma fundação fictícia, uma organização científica e militar que busca proteger a humanidade e o status quo localizando e contendo objetos, formas de vida, eventos, locais, conceitos, criações e fenômenos que, de uma forma ou outra, violam a lei da natureza. Na SCP Wiki, autores contam histórias e exploram ideias dentro deste universo de ciência e fantasia. Eles criam ricas peças de escrita que se passam em um mundo onde o anômalo existe e como as pessoas e organizações diferentes interagem com eles. Estes artigos talvez demonstrem os diferentes tipos de fenômenos que possivelmente existem neste universo, que são os próprios SCPs, ou contem narrativas envolventes sobre a vida e as interações dentro do mundo de SCP, os contos canônicos e os grupos de interesse. O foco central da Wiki é o arquivo SCP, comumente referido apenas como um SCP. Eles são um grupo de documentações técnicas supostamente compiladas pela Fundação em um esforço para entender, analisar, experimentar e, mais importante, conter a anomalia. O arquivo SCP é efetivamente uma forma de escrita restrita, uma forma imersiva de contar uma história de uma entidade ou objeto anômalo, seja diretamente ou insinuando uma ideia maior. Cada SCP recebe um número serial ou designação única, e na Wiki você poderá acessar SCPs com designações que vão de 001 a 3099. São organizados em 4 séries numéricas. A série 1, que vai do SCP-001 até o SCP-999. A série 2, que vai do SCP-1000 até o SCP-1999. A série 3, que vai do SCP-2000 até o SCP-2999. E a série 4, que vai do SCP-3000 até o SCP-3999. O formato SCP é um arquivo com formato extremamente específico que foi aderido como uma via de regra. SCPs são a parte mais importante de toda a franquia. Estes documentos são um conjunto de peças do universo, revelando os tons, histórias e possibilidades. O formato básico de um SCP é da seguinte forma. Você tem o item, que é o SCP acompanhado do seu número, a classe do objeto, os procedimentos especiais de contenção,
que são um resumo detalhado de todos os meios específicos necessários para garantir que a anomalia está seguramente contida. A descrição, que é uma documentação com escrita técnica de tudo que a anomalia é, faz, pode fazer. E as informações suplementares, arquivos adicionais opcionais colocados a um documento base. Cada SCP recebe uma classificação baseada na dificuldade de contenção. Estas são as principais classes de objetos. Classe seguro. A anomalia pode ser contida simplesmente a deixando sozinha. Nenhum procedimento especial, método ou eventos são necessários para assegurar que não irá trazer riscos ao mundo. Isso não significa necessariamente que não são perigosos. Um objeto dessa classe pode trazer sérios riscos ao planeta, caso não seja contido. Mas é simplesmente muito fácil realizar a contenção. Como exemplos, os SCP-1981, 2579, 993, 1425 e 3039. Euclídeo. A classe Euclídeo é de uma anomalia que é inerentemente imprevisível ou requer uma quantidade considerável de esforço especial para ser contido. Não se pode ter certeza exata do que acontecer se deixá-lo sozinho, ou talvez seja um pouco mais complexo que a entidade ou objeto de classe seguro. Como exemplos, SCP-3008, 426, 1171, 3001 e 1609. Classe Keter. Esses SCPs são realmente difíceis de serem contidos, necessitando de uma grande quantidade de recursos ou procedimentos de contenção extensivamente complexos. Os mais perigosos desses fenômenos são classificados como Keter, às vezes, mas nem sempre, representando uma ameaça existencial à humanidade, ao planeta ou à estrutura do universo. Como exemplos, SCP-1739, 231, 2935, 2293 e 3200. Além destes, existem diversas outras classes secundárias e esotéricas que são usadas muito menos que as 3 grandes anteriores, mas que são de grande importância. Classe Thaumiel. Essa é uma classe de objetos muito rara e é conhecida apenas pelos níveis mais altos dentro da Fundação. Em essência, objetos da classe Thaumiel são anti-Keter. Eles são utilizados para conter ou neutralizar outros SCPs. Esta classe age como uma ferramenta poderosa utilizada pela Fundação que raramente utiliza as anomalias. Exemplos: SCP-2000, SCP-2003, SCP-3000, SCP-179 e SCP-3031. Classe Neutralizado. Esta classe é a de objetos que costumavam ser anômalos. Talvez tenham parado por si só. Talvez tenham parado por acidente ou alguém os destruiu de forma intencional. De qualquer maneira, não possuem mais suas propriedades anômalas. Como exemplos, SCP-1470, 2682, 3519, 1762, 2420. Bem, se você quer parar de acompanhar o guia agora e partir para o Wiki, veja um bom momento. Talvez você possa ir até alguns dos SCPs citados anteriormente e navegar pelos arquivos. Outra opção seria ir até a página de séries e apenas clicar em um com um título intrigante. Ou ainda, poderia rodar os dados e clicar em SCP aleatório. Uma das melhores formas de aprender sobre a Fundação é descobrir por si mesmo todos os gêneros, emoções e ideias que podem evocar para manter o senso de mistério e realismo detalhado. Ainda há muito a aprender sobre a cultura, vocabulário e universo do site. Você pode descobrir e aprender por si apenas lendo o máximo que puder, indo de acordo com sua curiosidade, o que é bem divertido. Agora, se você quiser ter um controle melhor do que está acontecendo e mais algumas formas de fazer parte da comunidade, continue lendo. Ainda tenho muito a lhe mostrar. Existem vários elementos dentro do universo SCP. Um deles é a estrutura e o protocolo da Fundação. As credenciais de segurança representam quanta informação de um objeto você está autorizado a saber. Se você leu alguns SCPs, você com certeza se deparou com alguns desses dados expurgados, redigido ou... Estas palavras-chave são marcas e ferramentas narrativas da Wiki SCP, significando que a informação foi classificada como restrita a uma credencial de segurança mais alta ou que foi completamente excluída. Isso adiciona um elemento de medo através da ausência que é clássico no fandom SCP.
Para se ter um ótimo exemplo de como os níveis das credenciais de segurança podem ser utilizadas, leia o SCP-2317. Existem também diversos tipos de funcionários na Fundação. Entre eles, temos especialistas em contenção, pesquisadores e oficiais de resposta tática e segurança. Os agentes de campo, que estão espalhados pelo mundo, disfarçados procurando por sinais de atividade anômala, e as forças-tarefas móveis, unidades especialistas que são selecionadas para levar a cabo trabalhos especiais. O documento sobre as forças de tarefa também contém uma lista de FTMs junto com os SCPs associados a elas. A Fundação é geralmente vista como uma organização de grande alcance. Então, suas bases podem ser encontradas ao redor do globo e algumas vezes até fora dele. Essas bases são conhecidas como sítios ou áreas. Para mais informações, leia o arquivo Localizações de Instalações Seguras. Os líderes de instalações individuais são pesquisadores de alta credencial nível 4, conhecidos como os diretores de sítio. Existem poucos dentro da Fundação que estão acima do diretor de sítio, e estes são o Conselho O5, e eles são os maiores líderes da Fundação. O Conselho de Supervisores é um grupo de 13 pessoas que administram todas as operações da Fundação ao redor do mundo e têm acesso completo a todas as informações, redigidas ou não. As suas identidades são secretas por uma questão de segurança e eles são referidos pelas suas identificações numéricas, de O51 a O513. Além disso, algumas versões canônicas incluem a existência de um administrador, o criador da Fundação. Por fim, uma das partes mais interessantes da Fundação é o pessoal de classe D, ou simplesmente classe D. A história ao redor do pessoal de classe D ajuda a demonstrar o lado mais frio da Fundação e o cinza moral que ela ocupa. Para realizar os experimentos e conter SCPs, a Fundação precisa de ratos de laboratório para testar as coisas, e utiliza os classe D. Por vezes, eles são recrutados do corredor da morte ou da população carcerária, e servem como pessoal substituível que são utilizados para lidar com anomalias perigosas. Nos dias iniciais do site, era canônico que todos os classe D eram executados no fim do mês. No entanto, isso saiu de moda e o site evoluiu. Para mais histórias interessantes sobre o pessoal classe D, tente ler as entradas da competição da classe D. A Wiki também nos traz termos para aprender. Para um glossário mais aprofundado do vocabulário e história de SCPs, por favor verifique o glossário de termos do Dr. Mackenzie e o SCP Foundation Glossary, do Reddit SCP Declassified. Porém, o link está em inglês. A SCP Wiki criou um vasto conjunto de terminologias e inovações, inventando conceitos que são únicos para a premissa do site e encontrados quase em nenhum outro lugar da literatura. Você talvez queira saber esses termos antes de ir a fundo na Wiki. Vamos a algumas classificações anômalas. Memético, ou meme. Um meme é qualquer unidade de informação que pode se espalhar e transferir através da sociedade. Efeitos meméticos lidam com como o cérebro entende e reage à mídia. É um pedaço de informação na mente de um indivíduo que gera efeitos anômalos no estado mental ou corpo, que se espalha quando alguém se torna consciente da mesma informação. Em particular, agentes anômalos meméticos são partes de informações perigosas que agem como um vírus mental, ativando reações anômalas em pessoas que são expostas a eles. Antimemético ou antimeme. Um antimeme é o oposto de um meme. Ao invés de ter a propriedade de se espalhar, possui a propriedade de autocensura. Anomalias antimeméticas são perfeitamente camufladas de um ponto de vista mental, sendo pela habilidade de fazer com que se tenha uma percepção correta de uma anomalia deste tipo em sua memória de curto prazo, ou fazendo com que um não consiga compreender o conceito da existência deste antimeme. Perigo cognitivo. Um perigo cognitivo é algo perigoso quando o percebemos com um dos nossos 5 sentidos. Por exemplo, um som que causa o sangramento por todos os poros ou um cheiro que leva à insanidade. Todos os efeitos meméticos são um subgrupo dos perigos cognitivos, pois, para processar a informação, você precisa perceber ou sentir. Perigos de informação. Perigos de informação são efeitos anômalos que são ativados quando o SCP é descrito, referido ou quando se tem conhecimento dele.
Não é necessário que se sinta algo para ser afetado por um perigo de informação. Você precisa estar apenas ciente da existência dele. Este objeto afeta dados escritos sobre a anomalia e pessoas que passam a ter a ciência da existência do efeito. Ontocinético ou dobrador de realidade. Um ser ontocinético pode manipular as leis da realidade, como se fosse mágica, através de efeitos anômalos. Grupos de interesse fazem contenção e estudos de dobradores de realidade, por vezes de forma nada éticas, criando crises morais para a Fundação. Anarte ou anartista. Anarte é uma abreviação para arte anômala. Muitas pessoas e grupos cientes da existência de fenômenos que quebram a realidade escolhem explorar através da criação de arte com propriedades paranormais, comumente surrealista. Essas pessoas são chamadas anartistas. Narrativístico ou patafísico. Uma anomalia narrativística se manifesta através de obras de ficção, afetando de forma geral o conteúdo do trabalho, criando personagens, mudando as situações ou embaçando a linha entre a ficção e a realidade. Um SCP patafórico ou patafísico explora anomalias narrativísticas usando a própria wiki como a narrativa. Explora a ideia de personagens que escrevemos no site, tentando se comunicar e nos manipular, e sendo ciente de dados no site como páginas de autores, arquivos deletados e discussões no fórum. Na parte de tecnologia e engenharia, temos as âncoras Scranton de realidade. As âncoras Scranton de realidade são dispositivos tecnológicos usados pela Fundação para essencialmente regular o consenso da realidade. Elas cancelam ou previnem efeitos de dobra de realidade e ancoram áreas onde o nível de realidade é maior ou menor que o normal, realizando uma contradobra para que combine com a realidade que habitamos, conhecemos. Muitos autores contemporâneos têm criticado o uso frequente de ASRs como uma ferramenta única para conter qualquer tipo de efeito ontocinético ou estrutural. Telekill. A SRA das antigas, exceto que o problema era maior. Em sua forma original, era um metal que bloqueava todos os efeitos compulsivos ou que afetem a mente. Pessoas começaram a ficar obcecadas com isso e a usarem todos os procedimentos de contenção e enganadamente pensaram que também bloqueava efeitos meméticos. A reescrição do artigo por Scranton adicionou algumas nuances e pontos negativos. De qualquer forma, seu uso tem sido jogado de escanteio à medida que foram havendo mais inovações na escrita dos arquivos. Humes, uma unidade de medida que mede a intensidade da realidade presente em uma área, crucial para entender como as SRAs e outras tecnologias funcionam. São muito úteis para quantificar o quão poderosos os efeitos de dobra de realidade são relativos a outros. Cenários de classe K. Este é um termo usado para classificar possíveis cenários apocalípticos em que a Fundação lida diariamente quando discutindo os possíveis efeitos perigosos de objetos ou entidades. O mais comum é o classe XK, que descreve uma destruição do planeta convencional. Existem diversos outros tipos menores que as exatas definições são canônicas e que estão sendo discutidos, como classe CK, uma reestruturação de realidade, a classe AK, onde a humanidade enlouquece, a classe SK, onde a espécie dominante na Terra não é mais a humana, e a classe ZK, uma falha universal ou de realidade. E por fim, os amnésicos. São drogas que causam amnésia, uma ferramenta de narrativa usada pelos autores para explicar como a Fundação consegue manter sua natureza secreta e para criar histórias que lidam com memória e conhecimento. Dentro do universo, eles são compostos químicos que simplesmente apagam a memória de um certo espaço de tempo. Quando a Fundação precisa recuperar uma anomalia no mundo real ou cobertar falhas dela mesma, os amnésicos são usados.